obrigada, Vanessa, Fragmento, pelo convite. Bem feliz de estar aqui com vocês. Essa minha relação com essa pesquisa que eu vou apresentar hoje para vocês, que fala das epidemias de dança, embora eu seja professora de História da Dança, eu me aproximo mais desse assunto a partir dos meus processos de criação. Eu vim há alguns anos investigando danças folclóricas de uma matriz portuguesa, buscando também compreender esse ancestral, quer queira, quer não, né, encarna assim nosso corpo. E através dessas danças eu pude compreender uma outra relação com essa ancestralidade. E pensando em continuidades possíveis nessa pesquisa, eu resolvi olhar para uma outra ancestralidade, a ancestralidade italiana. E tendo uma família que vem do sul da Itália, fui olhar essas danças do sul da Itália quando eu encontro a tarantela. A tarantela é uma dança que, claro, foi folclorizada, estilizada dentro de um contexto romântico. Então, quando a gente fala de tarantela, vê tarantela, muitas vezes a gente tem essa imagem folclórica mesmo da dança, mas ela está ligada a um fenômeno cultural muito maior, que é o tarantismo, que é essa lenda da picada da taranta e os cultos relacionados ao São Paulo, né, o iniciador do catolicismo, que para eu entender melhor de onde se faziam essas conexões, eu fui compreendendo um grande contexto de epidemias de dança, que culmina nesse tarantismo que dura até o século XX. As outras epidemias vão cessando no século XVII, assim a gente já não tem mais tanto registro. Mas o tarantismo segue até os anos 70 do século passado. E aí, compreendendo esse universo de epidemias de dança, uma das epidemias que é mais documentada é a epidemia de 1518, de Estrasburgo, que a gente fica conhecendo como Praga da Dança, ou como Coriomania, porque essa epidemia vai ser descrita tanto pelos religiosos da época, em termos de como a religião observou esse fenômeno, quanto um pouquinho mais tardiamente pelos primeiros médicos ali da época. Vou falar bastante do Paracelso aqui, que foi alguém que se debruçou sobre essa pandemia. E a gente vai tendo explicações que começam a tocar essa relação também entre as epidemias dançantes e os corpos femininos e os corpos de mulheres dessa Idade Média, do Renascimento e início, né, de um período moderno. E aí eu vou tentar passear por alguns temas que me interessam nessa temática para chegar no corpo, né? E aí conversa mais também com essa pesquisa artística. Isso tudo quer dizer que, embora eu vou citar bastante referências e deixar esse material disponível caso interesse para aprofundar, eu não organizei muito num formato acadêmico, estou organizando aqui numa visão de uma artista curiosa, interessada por esse assunto, tá? E aí, eu queria então começar por essa Coriomania de Estrasburgo, que é um fato real. A gente tem data, tem local, tem documentos a respeito, mas ela deriva uma mítica, né? A gente fala muito isso em história, o que é a construção dos mitos, né? De mitos de fundação, mitos de narrativas históricas, né? O mito, ele é sempre uma construção a partir do fato, que aí vai fantasiar e definir protagonismos, definir sistemas de poder a partir do fato histórico. Qual que é o fato histórico dessa epidemia de Estrasburgo? Dia 14 de julho, pleno verão, lá no leste da França, uma mulher, que ela é chamada de Frau Trofea nos registros históricos. Frau em alemão quer dizer senhora, né? Então provavelmente a gente tem só o sobrenome dela, Trofea. Ela começa a dançar freneticamente no meio da rua e ela só para quando ela cai de cansaço. Por breves momentos ela tem pausas e retorna, continua essa dança frenética por 1, 2, 3, 4 dias. A princípio, as pessoas da cidade pensam que aquilo é uma afronta que ela faz ao marido dela, o marido que ela tinha uma relação complexa, como a gente vai entender que todas as mulheres daquele período aparentemente tinham, como os homens a quais elas estavam subordinadas. Mas como esse conflito não cessa, e outras pessoas começam a se juntar a esse conflito, a partir do 4º, 5º dia a gente tem novas pessoas
entrando nessa onda corporal da Frauda-Fé, então muitas pessoas vão se juntando e começando a dançar. Em uma semana a gente já fala de dezenas de pessoas dançando e só param quando cai, retornam, só para quando cai. A nobreza dessa cidade está saindo de controle, a gente precisa fazer algo. O que a gente vai fazer? Bom, se eles estão cansando e parando, uma hora eles vão cansar de vez, vão parar de vez. Então vamos encorajar eles continuarem para esse cansaço total chegar logo. E aí eles vão contratar músicos, vão armar palcos no centro da cidade e, animados pelas músicas, as pessoas vão dançando mais e mais pessoas vão chegando e a epidemia não para. Então aquela primeira solução imaginada pelo poder local não funciona, eles começam a consultar os especialistas. Quem são os especialistas da época? Os religiosos, os médicos, os curandeiros, digamos assim, né? As pessoas que compreendiam as medicinas da época. É bem importante, eu vou detalhar isso já já para a gente entender a relação que a medicina tem com a religião na época, né? Então muitas das doenças são males, ou maldições, ou pragas, ou pestes. Elas vêm de um contexto espiritual. Inclusive, durante muito tempo, ainda nesse período de renascença, acredita-se que a forma de contágio das doenças é um espírito que paira. A gente hoje fala de micro-organismo, então a gente entende que é uma transmissão de vírus, bactéria. Nessa época não tem esse entendimento. Então o contato ou é físico, por exemplo, as doenças venéreas na época, sífilis, né, que era uma grande epidemia também na época, acontece por contato, ou acontece porque tem algo que emana daquele ambiente ou das forças celestiais, cósmicas, maléficas também, e isso apanha os corpos. Então são essas as formas de contágio conhecidas. Então os tratamentos para as doenças, quando vêm de um universo físico, vão estar ligadas também a uma materialidade daquela medicina da época, que aí vai falar de intervenções no corpo, corta, faz sangria, faz algum tipo de intervenção mesmo, né, com erva, com algum minério, algum tipo de medicamento rudimentar da época, ou se apela a ideia de simpatia é muito boa para a gente trazer aqui, algum tipo de hábito cultural, tradicional, ancestral, que pode aplacar aquele tipo de mal, né? Então o uso de um amuleto é muito comum, a gente já vai ver isso também com mais detalhe, para aplacar alguma doença, a oração destinada a algum santo, porque aí vão ter santos específicos que são padroeiros ou mártires de enfermidades específicas, e também a criação de pequenos rituais. Vale a gente entender que naquela época a vida das pessoas é regrada por rituais. Diariamente a pessoa vai à igreja, vai a um contexto religioso e performa algum tipo de ritual, seja um incensamento, seja uma punição, né? Os rituais de punição são muito comuns nessa época, seja ou algum tipo de purificação. Então pensar nessa medicina ritualística católica ortodoxa, ainda nesse contexto de Estrasburgo, onde a gente está falando, era algo do cotidiano dessas pessoas. Eles vão tentar sermões, orações, essas intervenções da medicina da época que também não têm efeito. E em algum momento, aí tem relatos que divergem, né? Algum momento vai se fazer essa associação dessa pandemia de dança com o culto do São Vito. O São Vito é um santuário do Império Romano que ele estava ligado à cura das pessoas por ataques nervosos, por exemplo, epilepsia. E aí ele se torna, de uma certa maneira, um padroeiro dessas doenças que provocavam um descontrole dos nervos. E aí se institui que o culto do São Vito traz a dança como uma forma de purificação do corpo. Então havia essa prática de pessoas se dirigirem às igrejas de São Vito e dançarem como uma forma de punição. E aí
Em algum momento, os religiosos da época vão olhar para aquela pandemia e falar: isso é um recado de São Vito, essas pessoas estão dançando para purificar, então vamos trazer representações desse São Vito, né, para que essas pessoas se purifiquem, parem logo e saem. E aí, quais são as purificações que eles vão trazer? Vão trazer crucifixos para amarrar nas pernas, nos braços, vão trazer os sapatos vermelhos. E aí isso vai derivar toda aquela narrativa, né, que o Anderson também vai escrever, dos sapatinhos vermelhos, essa lenda da pessoa que não para de dançar. E também os banhos de água benta, né, que são os tipos de rituais ligados a esse São Vito. E aí a gente tem descrições gradativamente. As pessoas vão parando de dançar. Algumas porque morrem muitas pessoas nesse episódio, que dura 2 meses, mais ou menos. Ele vai até começa em julho e vai até início de setembro, então o verão todo, em Midsummer lá deles. E há outros relatos que não explicam, né, que aí não conta essa história do São Vito, ele não explica como a pandemia parou, mas simplesmente, assim como ela começa, sem uma explicação racional plausível, ela termina sem uma explicação racional plausível. Bem, daqui. Aí, para a gente ter uma ideia, né, se fala nos registros que em torno de 400, 500 pessoas ao longo desses 2 meses foram infectadas por essa pandemia, participaram dessa histeria coletiva. E aqui tem um mapa da cidade de Estrasburgo, para a gente ver que já era uma cidade organizada, né? E a gente sabe que corpos, cadáveres foram encontrados, né, logo a seguir a esse fato nos espaços ao redor, nas cidades vizinhas de Estrasburgo. Então extrapola esse mapa, ó. Vejam quantas ruas, quantas praças, que extensão isso tem de espaço público, né? Porque essa pandemia acontece no espaço público, ela não acontece dentro das casas. E é bem interessante a gente se perguntar por que, né, essa epidemia de Estrasburgo foi tão documentada. Embora a gente fale desse número de 400, 500 pessoas, a gente sabe de uma pandemia anterior na Alsácia, que mobilizou mais pessoas ainda. A gente também tem um relato de uma pandemia lá em 1240, que mobilizou apenas crianças. Essa pandemia das crianças dá origem também àquela narrativa histórica, aquele conto do flautista de Hamelin. Já ouviram falar dessa lenda também? Então, a pergunta assim, de por que essa pandemia de Estrasburgo foi tão documentada, ela se responde um pouco nessa estrutura já tão organizada que essa cidade estava alcançando, inclusive com o desenvolvimento da imprensa. Então já era uma cidade onde havia uma imprensa local, que publicava crônica, que registrava os fatos que aconteciam no cotidiano. Quando o Paracelso chega nessa cidade, né, esse médico que a gente vai falar um pouquinho a respeito, 6 anos depois da pandemia, ele encontra uma documentação organizada, né, essa gravura do Bruegel Velho, que dá origem também a desenhos mais recentes sobre essa pandemia. São dados que vão trazendo elementos para que essa história continue sendo contada e que, de alguma maneira, inspire outras coriomanias que vão acontecendo até o século XVII, de maneira intermitente, por essa parte que a gente chama de Império Sacro Romano Germânico, né, que seria um noroeste da Europa. O que também vale a gente falar sobre Estrasburgo, né? Para além dessa organização que vai potencializar a documentação a respeito, era uma cidade que, estando nesse Sacro Império, e ela está ali bem no leste da França, quase divisa com a Alemanha, era um lugar onde muitos conflitos campesinos estavam acontecendo. Por quê? Para essa organização burocrática, né, de poder está sendo construída ali, essa cidade tinha um enriquecimento, já tinha uma estrutura administrativa sendo organizada, de governo local, de bancos, né, de organização do comércio.
E isso levava a uma grande desigualdade social. Então há pessoas nobres que estão organizando esse poder e os camponeses que estão à margem desse poder, que em algum momento, entre o final do século XV e o início do século XVI, a gente está falando de Renascimento, e aí Renascimento nesse lugar que não é tão centro da Europa, mas já é um deslocamento para as periferias, não é esse renascimento tão abundante, próspero, como a gente fala de Itália, de França. É um renascimento onde ainda tem uma vivência medieval muito presente. A sociedade está se modernizando, uma parcela, a parcela privilegiada, mas o grande núcleo social continua num modo de vida feudal medieval. E aí esses camponeses começam a se rebelar. Isso vai fazer com que esse Sacro Império tenha várias reorganizações internas, tanto religiosas, né, a prevalência de um catolicismo ortodoxo é muito comum, e depois o protestantismo, a reforma religiosa vai acontecer nesse ambiente por conta disso também, quanto na forma de organização, porque as cortes, a gente já está migrando para o período absolutista, né? As cortes do Sacro Império Romano-Germânico vão ser muito diferentes da corte que a gente mais fala, que é a corte francesa, que é centralizada no reino. Aqui também vai ter uma centralização, mas tem uma distribuição de hierarquia de família, mantendo um controle, que cria uma certa complexidade nessa relação entre o campesinato e os espaços nobres. Aí abre bem o parênteses, né? Se o balé clássico foi a grande dança dessa corte francesa, essa corte organizada, centralizada, que se modernizou muito em relação ao modo de vida feudal, no Sacro Império Romano-Germânico, a grande dança de corte é a dança grotesca. Né? A gente tem tratados, tem muito documento de que era um outro tipo de dança narrativa que se fazia lá, muito mais voltada a narrativas de vidas populares. Então esse campesinato também friccionava bastante esse poder de uma nobreza. E aí nesse sentido é muito marcante uma epidemia de dança vinda de um campesinato, gente. Agora são outro parênteses, todas as epidemias que a gente vai ter na notícia acontecem sempre numa camada popular da sociedade. Dificilmente a nobreza é contagiada, se envolve por essas pandemias e epidemias. Será que hoje é assim também? Né? Pergunta. Isso é muito marcante que essa insurgência campesina vá preocupar o poder, então essa história é passada para as outras cortes desse império como um alerta também, né? O que fazer quando se insurgir no seu reino esse tipo de evento. Esse é o mito, esse é o fato, e aí a gente tem esse mito muito mais simplificado, que é a pessoa começa a escravejar no meio da rua, se juntam outras, dança até morrer, dança até cansar. Esse é o mito. Aí quando a gente começa a destrinchar, a gente vai percebendo essas outras complexidades. Uma coisa que me chama muita atenção quando eu começo a estudar tarantismo e volto atrás para isso da pandemia e entender como que dança é entendida como doença, não a dança que está codificado, que a gente chama de balé nesse momento em grande parte da Europa, seja o balé belly dance, que vai virar o balé clássico, ou seja o balé grotesco, que também chamava balé essa dança grotesca, que vai se desenvolver nessas cortes do Sacro Império. Fora desse contexto do balé, ou a dança está ali num contexto popular e é lida como manifestação ritualística, manifestação ligada à festa, manifestação ligadas a marcações de ciclo de vida, saiu dessas possibilidades dança igual doença. E aí eu comecei a me perguntar, o que era doença para essas pessoas? O que é doença num contexto medieval, chegando em Renascimento? A medicina da época, não sei se alunos, vocês falaram que viram um pouco dessa história médica, né? A medicina da época medieval, ela é apoiada nas ideias gregas do Hipócrates. E o Hipócrates vai falar dos humores, ou dos temperamentos, a partir dos fluidos do corpo.
Então a gente vai ter o sangue ligado ao temperamento que a gente vai chamar de sanguíneo, que é um temperamento mais ativo, mais de iniciativa. A gente vai ter a fleuma ligada ao temperamento fleumático, que é um temperamento mais letárgico, mais ligado a uma melancolia não, com esse temperamento ruim, mas mais ligado a uma falta de iniciativa, digamos assim. Aí a gente tem a bile amarela, que vai ser ligada à cólera, que é o temperamento raivoso, e a bile negra ligada à melancolia, que é esse temperamento mais introspectivo. E qual que é o sentido de saúde nessa civilização medieval? Um equilíbrio desses fluidos para que nenhum predomine sobre o outro. Quando predomina a bile negra, excesso de melancolia, doenças ligadas à estagnação. Quando predomina o sangue, doenças ligadas ao excesso de movimento, como as coriomanias vão ser descritas. Em muitos tratados médicos posteriores, elas vão ser lidas como sangue quente, uma questão de excesso de circulação de sangue no corpo. O Paracelso, que é quem chega já nesse renascimento, alguns anos depois, né, da pandemia de Estrasburgo, e aí vai descrever medicamente a pandemia, ele se opunha a essa teoria humoral. Ele dizia que essa teoria humoral era, de alguma maneira, muito encerrada, não era bem dessa maneira, a gente está falando de uma forma muito contemporânea, tá? Mas se a gente lê os escritos do Paracelso, a gente percebe que era como se o corpo tivesse uma autonomia muito grande sobre o trânsito desses fluidos. E aí ele vai observar que tem sempre uma natureza que interfere no funcionamento desses fluidos do corpo, assim como os fluidos do corpo interferem no funcionamento da natureza, e os equilíbrios podem vir daí. Ele vai ter uma abordagem mais material em relação às doenças, quando ele traz essa relação com o ambiente, e aí um dos efeitos disso, por exemplo, é a profilaxia das higienes, porque aí você começa a ter ideia, o ambiente está sujo, o ambiente está cheio de bicho, o ambiente está cheio de sujeira, então se a gente limpar, vai diminuir a probabilidade de haver doenças, se a gente tirar os bichos, vai estar prevenido do contágio com os bichos. E a outra forma que ele via a disseminação de doença é através desses aspectos invisíveis, que a gente pode falar que são as transmissões miasmáticas. Então pode ter um espírito, e um espírito não só no sentido como a igreja olhava antes, né? Ou o envio do demônio, ou o envio dos anjos, como uma forma de punição, ou como uma forma de purificação. Ele vai falar desse espírito num sentido de uma ânima, num sentido de um mal que pode habitar determinado local e esse mal desencadear doenças. Essa ideia de mal como doença fica palpável pra gente, né? Pensar, sei lá, o mal que causa a peste, o mal que causa a febre, o mal que causa a perda dos dentes, né? Então tem a ideia de que é um mal, algo de um território invisível que se imprime sobre o corpo e leva ao que ele vai considerar doença. Ele vai ter um tratado, deixa eu ver se eu coloquei aqui o tratado dele, não coloquei o tratado dele, mas ele escreve um tratado onde ele vai descrever vários tipos de doença. Esse tratado tem naquele archive.org, né, que é uma plataforma de documento histórico, e aí ele tem um capítulo desse tratado que ele chama assim, Tratado das doenças que desequilibram a sanidade, os nervos e as manias. E aí dentro desse tratado ele vai identificar uma série de doenças, ele começa pelas doenças epiléticas, pelas manias, pelas doenças que abalam a sanidade, e aí tem um capítulo específico para as danças. E aí ele vai falar muito da dança de São Vito, e dessa dança de São Vito, como ele já traz essa ideia como uma doença imaginária, como uma doença que acontece. Ele não vai falar nesses termos, tá? Eu já estou traduzindo aqui para uma linguagem contemporânea, como um contágio cultural.
Tem um historiador que estudou muito as pandemias, é muito da referência que eu estou trazendo aqui para vocês, que é o John Wayler, que ele vai ter uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: quando se acredita que se pode sofrer uma possessão, é mais fácil ou mais provável que você vá sofrer essa possessão. Então, se você não tem a informação de que tem um demônio ali, talvez esse demônio não vai chegar no seu corpo, mas a partir do momento que você sabe que tem um demônio por aqui, o seu corpo fica muito mais suscetível a ser encarnado por esse demônio. E vai um pouco na direção do que o Paracelso vai descrever quando ele fala das dançomanias. O Paracelso propõe algumas curas, alguns remédios para as dançomanias, para as coriomanias. Ele vai falar assim: a primeira coisa é pegar a pessoa que começa a demonstrar que está sendo infectada pela mania, levar ela para um quarto escuro, trancar ela e deixar ela em jejum. Por quê? Ele diz que esse excesso de sangue, esse excesso de agitação, ele também vai falar que é um excesso de alegria, uma alegria catártica, que muitas vezes vem de uma vida de descontentamento. Que ao fazer isso, você privar ela de todos os prazeres, de todas as formas de alegramento do corpo, ela vai entrar num estado melancólico, e que aí esse estado melancólico vai combater esse excesso de entusiasmo, de alegria, e aí isso é uma das formas da pessoa se curar. Aos poucos você vai devolvendo a comida, aos poucos você vai ressocializando essa pessoa. E a outra forma que ele diz é, quando não funciona essa, aí ele era alquimista, né? Aí ele vai dando receita de compostos, fala, mistura sulfato de cromo com não sei o que, faz um elixir, a pessoa inala, a pessoa ingere, e ele começa a receitar esses remédios mesmo para combater as pandemias. Sobre o Paracelso ainda, o que é muito louco nos escritos dele, a gente já vai ver isso com mais detalhe também, é que ele diz que as mulheres vão ser mais suscetíveis. A ideia de que as pandemias acontecem mais no corpo feminino, ela é a primeira vez formalizada nessa associação a partir desses escritos do Paracelso. E aí ele vai usar uma série de justificativas que são apoiadas num documento da igreja, que eu já vou falar com mais detalhes daqui a pouquinho, para dizer que o corpo da mulher e a mente da mulher são mais suscetíveis a essas formas de contágio cultural, ao contágio por crenças, a ter uma maior imaginatividade, que torna mais possível, mais propenso a um desequilíbrio. Então aqui tem coisas que eu já falei, né, de como essa sociedade se organizava, desses hábitos camponeses onde a dança está inserida no dia a dia, né, nas práticas do cotidiano. É bem interessante a gente percorrer um trajeto histórico, como eu falei, né, no momento onde estão ocorrendo revoltas, onde esse campesinato está num atrito muito forte com o poder religioso e burguês, porque esse poder religioso e burguês vai começar a imprimir uma série de restrições morais que até então não estavam impressas nesse corpo camponês. Então vai ter, por exemplo, começa-se a ter uma repressão ao alcoolismo. Ah, antes não tinha? Não tinha. Se aqueles camponeses querem ficar bêbados, não incomodava ninguém. Começa a incomodar a partir do momento que se começam a considerá-los perigosos, violentos, revoltados. Aí vai ter a repressão em relação ao alcoolismo, a repressão em relação aos jogos de cartas. Os jogos de cartas são proibidos de serem realizados em espaços públicos, tem que ser realizados dentro da casa. E a prostituição também só fica autorizada à noite. Não pode acontecer à luz do dia, só pode acontecer no período noturno. Então tem uma série de restrições morais que esse poder central vai impor ao corpo dos camponeses, que vai gerando uma sociedade de repressão. E aí nessa sociedade de repressão a gente se pergunta quem é essa mulher que começa a dançar, ou quem são essas mulheres, como diz o Paracelso, mais suscetíveis a se contagiarem pelas pragas da dança. E aí eu queria trazer um documento que é um pouco anterior a esse episódio, ele é mais ligado à Santa Inquisição,
associação. Bruxaria, mulher. Bruxa, corpo de mulher. O bruxo, o mago, ele vai ser visto muitas vezes como um enviado de Deus ou como um mensageiro das forças da natureza. Então, um homem que faz feitiço não vai preocupar necessariamente a Igreja Católica. Agora, uma mulher que faça, não necessariamente feitiços, tá? Mas práticas que fujam à normalidade do que aquela sociedade está impondo, já vai ser considerada bruxa. E aí são muitas práticas que realmente podem não estar associadas a feitiços, desde a forma do corpo, sinais do corpo, até comportamentos, né? São vários comportamentos sociais que são condenáveis nesse momento. Mas antecedendo ao Paracelso, esse documento vai falar que a mulher tem um corpo imoral. Tem muitas descrições desse lugar do útero. Acho que eles falam o útero como uma quarta boca, e essa boca que quer devorar tudo. Eu não sei quais são as outras três, tá? Eu só sei que o útero é a quarta boca, a que quer devorar tudo, e que, portanto, é a origem de todo mal, né? E que uma mente fraca, uma mente volátil, mais propensa a delírios, vai alimentar a força dessa quarta boca. Desse modo, as possessões demoníacas, né? Então, uma ideia de que você é possuído por um espírito demoníaco, um espírito mau, vai estar relacionada diretamente a esse corpo feminino, um corpo mais frágil mentalmente e aberto sexualmente. E por quê? Porque a bruxa, a categoria de bruxa, vai sempre prescindir um contrato sexual com o demônio. O pacto com o demônio é sexual. E aí a gente vai entrando numa outra camada que já a gente chega lá na histeria, onde a sexualidade também está sendo regulada, observada, controlada. Silvia Federici vai falar muito disso e de porquê disso também, né? A gente entendendo que nesse momento não existe mulher autônoma no mundo medieval, ou essa mulher está sobre o júdice do marido, do pai, do filho, do irmão, do tio, do sobrinho, sempre tem algum homem que é responsável por essa mulher. A gente vai ter nessa sociedade a naturalização do abuso. Esqueci de comentar isso. Paracelso tem um outro remédio para a praga de dança, que é bater com um pedaço de pau, até que a pessoa pare de dançar. Então, os castigos corporais, as violências sexuais, morais, nem se fala. Inclusive, uma também das associações de por que mulheres eram mais modernamente, né, pessoas que analisaram mais a fundo essas pandemias, de por que as mulheres eram mais suscetíveis. Tem um pesquisador, John Weller, que vai fazer uma relação com a subnutrição, porque nesse contexto o homem vai comer mais e vai dar sobra para a mulher comer. Então essa mulher camponesa, medieval, muitas vezes ela está desnutrida, ela está subnutrida, ela está em jejum, e aí o jejum pode provocar alucinação, pode provocar isso que eles vão estar chamando de fraqueza mental, de comportamento delirante. Então esse lugar dessa mulher medieval é muito, muito lascado, né? Então, quando a gente fala lá do início do mito da Frau Troféia, que ela sai na rua brigando com o marido, para a mulher ter esse gesto, né, de se rebelar com esse marido, sair na rua, esbravejar, ela já fez um movimento gigantesco. Ali ela permaneceu dançando, sem perceber que o corpo cansava, que o pé sangrava, que se machucava. Talvez isso era pouco, porque ela já estava vivendo no cotidiano dela de anos de submissão ao marido com o qual a relação não era boa. Isso aqui a gente vai fabulando, né? A gente não tem como comprovar nenhuma dessas teorias. Mas há essa leitura de que a rebelião desses corpos femininos estão diretamente ligadas ao contexto de violência e repressão e escassez onde esses corpos estavam inseridos, de muita violência já inscrita nesses corpos.
Aqui a gente tem um mapa das pragas das danças documentadas aí entre o século 13 e 17. Então, todas meio que na região de França, Alemanha, Áustria, esse lugar meio centro-leste da Europa. E aqui ó, é um trecho desse historiador John Weller que eu peguei, que ele diz assim: as pragas da dança medievais são documentadas em crônicas como carnavais autoinduzidos, nos quais tem vazão as imoralidades e perversões sociais. Quando as mulheres nesse episódio narra-se que a suspensão de suas inibições e sua autogratificação luxuriosa as impeliam a atos reprováveis, como mostrar publicamente os seios, oferecerem suas virtudes, mas de forma bizarra e torturante, e não como uma expressão de prazer. Então essa leitura, o quanto tem de insurgência, de liberdade, o quanto isso é uma resposta corporal, psíquica, um contexto de opressão, como que a gente lê esse fenômeno? Tudo bem? Não, né? Tudo bem não, mas tudo bem. Só para finalizar esse episódio de Estrasburgo, o que alguns tradutores vão chamar a nossa atenção, até porque hoje, né, esse episódio foi muito reencenado, tanto artisticamente como historicamente. Essas pessoas estavam convulsionando, essas pessoas estavam se debatendo, essas pessoas estavam... Que tipo de movimento era produzido? Aí o John Weller vai chamar a nossa atenção de que, naquele contexto de século XVI, a palavra que aparece escrita nos documentos é tans. E tans quer dizer dança. E dança no século XVI quer dizer movimento ordenado, ritmado, que segue algum tipo de padrão. Então, por mais que fosse algo fora da normalidade, algo estranho, né, aquele universo de balé, como eu falei, o universo de danças camponesas, havia o reconhecimento desses movimentos como dança. Nenhum lugar aparece escrito ataque epilético, convulsão, contorção. Não aparece isso, aparece a palavra dança. Bom, e aí nesse sentido que vai haver também essa conceituação contemporânea, mas ligeiramente posterior, desse tipo de dança que a pandemia de Estrasburgo trouxe, relacionada à dança do São Vito. Algum tipo de movimento que a massa reproduzir, o movimento coral, se a gente quiser antecipar lá o que vai aparecer no expressionismo, estava acontecendo ali nessas manifestações das coreomanias. A descrição do Paracelso sobre essa dança, ele vai falar muito dessa modificação da razão por um impulso de alegria que vai assumir o controle sobre os outros impulsos e transformar todas as qualidades. Mas é bem importante a gente diferenciar esse impulso de alegria que ele descreve, que é uma alegria agonizante e não uma alegria do prazer, né? Para a gente até pensar a associação que eles fazem com o carnaval, que esse carnaval europeu, esse carnaval medieval, para a gente que é brasileiro e tem uma vivência de carnaval muito única e específica, é um momento de fuga das normas sociais, não necessariamente um momento de festa. Faz sentido isso, a gente pensar que o carnaval é aquela brecha onde tudo é possível para que a repressão continue atuando no restante do tempo e não necessariamente uma festa, quase uma catarse social mesmo. Tem um trecho do Paracelso em filme expressionista, vocês já assistiram? Eu acho que vale a gente ver, que é o filme sobre esse médico Paracelso. Aí tem essa cena onde ele está numa taverna e chega um mensageiro e ele está acometido por uma praga de dança, e essa praga de dança vai contagiando todo mundo dentro dessa taverna, e aí ele vem com um crânio, uma espada, nesse lugar bem dos amuletos, das simpatias, para trazer uma cura para essa praga. E aí a coreografia
E a atuação que a gente vai ver é do Harold Kreuzberg, que foi um dançarino do expressionismo e que tinha essa relação com, talvez até ancestral, com as danças grotescas. Ó, vou pôr aqui pra gente ver. Fliegenbein hat die Leute narrisch gemacht mit deinen Sprüngen, dass sie es ihm wollen gleich tun. Fliegenbein? Ja, der Gaukler. Fliegenbein? Wollen wir uns zeigen? Bin immer dabei. Wir kennen uns doch. Sein? Wir beide seien von der gleichen Zunft. Landstreicher, Vagabunden. Da begegnet man sich oft. Wenn ich nur wüsste, wo ich dich schon gesehen habe. Jetzt weiß es. In Sterzing, wo das große Sterben war. Und dann in Altdorf. Und dann in Augsburg. Immer auf der Straße, der Best. Esse é o Paracelso, ele já está conversando com o Fingers, que é quem começa, né, a aquariomania, perguntando como ele, né, pegou isso, e aí ele vai fazer uma das curas dele. Oh Menschlein, was hast du getan? Ich bin nicht krank. Aber du trägst es bitte herum. Halt! Rüdiger! Er hat die Pest.
ich dich wieder mal erwischt, Frauenteil. Tirou o demônio. Trotzdem zu erballen. Qual que é o nome desse filme? Paracelsus. Paracelsus. É de Ele tá 1940. disponível? Tá, vocês acham no YouTube com facilidade. Eu gosto muito dessa. Paracelsus. Paracelsus. Eu gosto muito dessa imaginação, nessa estética expressionista, porque a coisa aconteceu lá, né? Nesse território, sabe, o Império Romano Germânico, a estética expressionista com essas danças corais. Eu gosto de imaginar que tem alguma ligação dessa tradição que chega nesse corpo, nesse tipo de representação. Claro, por favor. Nossa, eu tô achando muito interessante essa coisa que você trouxe, que as pessoas tinham a leitura de que era dança. Ontem no filme que a gente assistiu, né? Quando ela tinha um surto, a Agostini, que era uma paciente né, do Charcot, era lido como um surto mesmo. Mesmo que hoje, assim, a gente possa ler como performance. Mas eu falo, nossa, que bonito. E nos desenhos, tem uma parte dos nossos desenhos, era muito corporal, mas a situação em si não era lida. E quando você falou que era lido por dança, eu fiquei pensando, gente, será que eles dançavam assim? Aí eu fiquei curiosa para ver que dança que era. Aí quando você começou a mostrar, não sei se aí eles tentaram reproduzir o que... Imaginar, né? O que estava registrado, mas começa muito coreografado, né? Eu fiquei pensando numa coisa muito mais viva, e aí as pessoas vão se juntando, coreografado também. E eu fiquei curiosa com isso, porque a gente comentou aqui que esses episódios, tanto da Vida da Dança, como a gente juntou alguns, né? A freira que começou a miar, sempre são disparados por uma pessoa, né? Essa pessoa, aí mostra, tem uma pessoa que convoca de alguma maneira as outras. É como quase se fosse alguém liderando ali. E todos, vocês sabem mais especificamente sobre isso, se realmente tem essa coisa de ter a presença de uma... Porque nas imagens que eu vejo aqui dentro da dança, parece tudo meio sem centro. É tudo um pouco assim, as fotos não tem. Aí ficou uma coisa pra mim forte, essa coisa do centro, né? De ter uma convocação de uma pessoa e todo mundo seguindo aquele movimento. E também eu achei interessante essa coisa de começar depois, na metade final, por conta mais do olhar e desses movimentos mais assim, a gente pode até pensar que é uma coisa estranha, mas no início não tinha nada estranho, era bem organizado. Era uma dança bem organizada, assim, que passando jamais diria esquisito, eu diria, nossa, que interessante, assim, né? Esse é um ponto que esse historiador Waller traz com muita convicção de que naquela época, para ser dança, tinha que ser ritmado e organizado. Senão eles dariam outro nome. E aí, daqui a pouco a gente vai falar do tarantismo, aí a documentação é mais, como posso dizer, mais acurável, né? É fotográfica, é visual. E também tem coreografia. Outro tipo de coreografia. Não, porque daí fica parecendo Também tem coreografia. Qual que é o transe mesmo? Está todo mundo muito... E o Didi Huberman, vocês já leram esse livro, Emissão da Histeria? Ele vai falar que também tem coreografia. Tem a coreografia da histeria. A gente vai chegar lá. Eu tenho uma dúvida também. Nessa época da Faia da Dança, eles ainda não acreditavam na hipnose como forma de cura. Não, isso vai, aí a gente vai ter essa ideia de mente como algo não tão espiritual, né? Como algo mais psíquico. Aí a hipnose entra, mas nesse momento a gente está falando de... Vai ter o exorcismo, não a hipnose. Tem que ser ritmado aí? Ordenado. Eu fiquei nessa também. Fiquei nessa, porque, tipo, quando eu pensei nessa epidemia, na minha cabeça veio imagem de várias pessoas dançando, cada uma na sua, assim, o que a gente pensa, sei lá, o improviso hoje, sabe? Mas é interessante. Essa concepção é mais moderna, contemporânea. Eu acho muito interessante quando o Weller traz isso. Dance, o significado da palavra dança, naquele contexto. Com P. Naquele contexto vai prescindir o que a gente entende hoje como coreografia, uma certa padronização do movimento. Essa padronização, claro, ela pode vir de
algo repetitivo e não exatamente desenhado. Até porque se eram pessoas que não eram bailarinas, dançarinas, elas iam reproduzir um movimento mais do cotidiano, né? Mas o cotidiano deles era cheio de dança, lembra? Eles têm dança pra tudo. Aí quando a gente olha, tem um livro muito legal que traz isso também, que é a história do corpo, do corpinho. E a gente vê que a dança tá pra tudo. A dança tanto nos trabalhos, manuais, como nos encontros sociais. Então tem um código socialmente compartilhado. Tem algum indício que você falou do sapato vermelho, do banho, né, de água benta e do crucifixo? Tem algum indício que isso também teve eficácia? Tipo, pra... Aí a gente vamos chegando na tarantela. ansiosa. Aí a gente vai chegando na tarantela. Então, mas nas descrições do Waller, há relatos polifônicos e alguns relatos dizem que Estrasburgo só foi cessando quando as intervenções, como eles falam, as oferendas a São Vito começaram a ser trazidas. Quando as pessoas começaram a ser levadas para os templos de São Vito. Então tem essa relação de uma cura de São Vito documentada. Mas aí, quando a gente vai se encaminhando para a tarantela, a gente vai ver que algumas reminiscências do mesmo culto estão lá, só que a tarantela vai ser ligada com São Paulo. A gente vai falar de outro santo, tá? A gente vai ver as descrições, as primeiras descrições sobre essa doença que vem da picada de uma aranha e que leva a pessoa a dançar freneticamente para remover o veneno dessa aranha, a partir de 1492, século XV, né? E esses relatos da taranta, assim, a gente viu aquele mapa agora há pouco das epidemias de dança, a última que a gente tem aí documentada é 1551. A taranta, a gente vai ter episódio de ocorrência dela até 1970 na Itália. Até o século XX, a gente tem vídeos disso filmados por um antropólogo que é o Ernesto Martins, vai dar tempo da gente ver também. Você falou 1592, é isso? 1492. Até quando? Até 1970. As outras pandemias foram cessando, a taranta continuou. A gente já pode contar por que Mas é anterior à epidemia da dança, né? Mas essa de Estrasburgo é a grande epidemia documentada, mas a gente começa a ter registro de pragas de dança a partir de 1200, 1260. Então é algo que desde o século XIII estava habitando esse universo, que a gente vai falar de final de Idade Média. Por que será que as outras epidemias foram parando e essa epidemia continuou? Vão ter várias hipóteses, teorias, mas o próprio Ernesto de Martino, que é esse antropólogo que estudou profundamente a questão da taranta, vai observar que aonde uma espécie de explicação médica ou uma explicação científica foi substituindo a crença religiosa, essas epidemias foram cessando. E que lá, nesse lugar sul da Itália, e aí a gente vai entender também que o contexto é esse sul da Itália, demorou muito para uma informação científica substituir uma informação religiosa. Tá? Sim, é uma forma um pouco simplificada de eu trazer essa questão, mas só para a gente imaginar, lá o Paracelso chegou, aí o Paracelso começa a dar uma explicação científica, não vai ter mais epidemia aí, essa balada do Paracelso começa a correr, vão ter os outros médicos, né, a partir do Renascimento vai começar mesmo o desenvolvimento da dissecação de cadáveres, descrições anatômicas, olhar o corpo de uma forma mais mecânica, então são circuitos, circulações, bombas, essa ideia do corpo como máquina, isso vai substituindo gradualmente a mentalidade religiosa. E aí é curioso a gente falar, as outras pandemias param mais ou menos no século XVII. O século XVII é o quê? Iluminismo, né? A explicação racional. Então aí racionalizou, não tem mais a crença, não tem mais o estudo. Mas na Itália não chegou a informação científica com tanta força e com tanta presença, talvez até
segunda metade do século XX. E aí a gente pode pensar, eu acho bem interessante essa questão específica da Taranca, que a gente pensar esses diferentes tempos históricos que estão condicionados a questões econômicas, a questões sociais, a questões religiosas. Então, um lugar no século XX permanece mais conectado a uma forma de ver o mundo medieval do que moderna, e aí, de repente a modernidade vem, atravessa e muda tudo. Isso é uma reflexão que eu sempre faço em relação à Taranca. Mas qual é o fato, qual é o mito? Fato, temos poucos. A gente está no sul da Itália, sabe o mapa da Itália, uma bota? Aí os italianos falam, lá no salto da bota, como a gente fala assim, né, o Judas perdeu a bota, tá fugando o Judas, é tipo um lugar mais distante, mais afastado. Ninguém tá nem aí para aquele lugar. É o sul da bota. E a cidade que é mais documentada, embora tenha historiadores italianos mesmo que defendam, não foi só lá no sul, era toda a região napolitana, siciliana, mas a cidade mais documentada, Salento, ela é a última, é a península desse salto da bota. Então ela é a última cidade italiana. Em termos de formação do território italiano, né, que só se consolida no século XIX, quando vários povos afirmam que são italianos e escolhem a língua do Dante Alighieri para ser a língua oficial, a Itália é um bando de povo de diversos lugares. E esse sul da bota, ele está muito perto da Turquia, está nesse lugar boca do Mediterrâneo, que já vai conversando com o lugar oriental, digamos assim. Então a ancestralidade desse sul da bota é uma ancestralidade muito também polifônica, né? Essa região napolitana, durante muito tempo, foi domínio espanhol, não foi domínio italiano. Então tem historiadores que vão descrever as tarantelas também num território hispânico. Isso talvez interesse pra gente pensar aí nas diásporas. Mas dizendo então que tem essa confluência de muitas culturas que estão subjugadas a um poder central, culturas talvez no entendimento contemporâneo que a gente chamaria de periféricas. O que a gente tem nesse sul da bota é um lugar extremamente pobre, aonde tem cultivo de cereais, e esse cultivo de cereais é muito difícil pelas questões climáticas. Não há um grande desenvolvimento de navegação também por conta de ser um lugar de passagem e de muitas rotas marítimas, né? Rotas que vão para a Índia, rotas que vão para a África e potenciais conflitos. Então, é um lugar de, digamos, de pouco acesso. Apesar de estar ali na beira do mar, não era um lugar portuário, de onde as navegações saem fácil. Não, ali é um lugar de pouco acesso, que fica quase confinado nessa esquina de rotas marítimas. E aí a gente vai ter uma população extremamente carente, né, materialmente, ligada à cultura rural, às tradições rurais e ao trabalho rural, num lugar de calor extremo, e com um domínio religioso católico gigantesco. O santo padroeiro dessa região é o São Paulo. São Paulo é o fundador da Igreja Católica. Então ali está muito ligado aos dogmas mais profundos do catolicismo. E qual é a lenda local? Vem a taranca, que não é a tarântula, é uma aranha pequenininha, cheia de mancha. Vem a taranca, pica a pessoa, geralmente mulher, de 90% das vezes mulher. Vem a pessoa e pica ou no punho, ou no tornozelo, ou no pulso. Essa pessoa é contaminada por um veneno. Não é um veneno mortal. Os médicos lá do período medieval e renascentista vão descrever infusões de cânfora, compressas que são capazes de puxar esse veneno para fora. Mas antes de se saber dessas infusões, a maneira de pôr o veneno fora era transpirando. E para que essa transpiração acontecesse, a pessoa se punha a dançar de uma forma muito agitada. E se livrava do veneno. Ele não matava, mas ele fazia o quê?
ele traz mal-estar, dor abdominal, prostração, só chega a ficar paralisada por conta do veneno, tá? E aí, a lenda é essa. Então veio a aranha, picou, para tirar o veneno, tem que dançar. Essa dança, necessariamente, a gente vai olhar como isso é importante, precisa ser acompanhada de música. E a música vai ser muito específica, dependendo do tipo de sintoma, de mal-estar que o veneno provocar na pessoa, tá? O fato objetivo não existe, tanto é que durante muito tempo as pessoas procuravam essa aranha, matam essa aranha, a tarantela, que depois se codifica enquanto uma dança folclórica muito baseada em salto, batida no pé, com essa ideia de matar a aranha. Mas, ao longo dos séculos, foi se compreendendo que essa aranha não era física, real, material, mas uma aranha espiritual. Então, esse espírito aranha fica. É um mito ou verdade? Mito. Mito, beleza, né? O espírito aranha pica, não sei, né? Não sei, será que a gente vai ser tão científico assim? Vamos entrar na mentalidade medieval. O mito aranha vem e pica. Esse veneno, ele é retirado do corpo por esse rito, mas todo ano ele retorna, na mesma época do ano, no verão. Então, todo ano, a pessoa que uma vez foi picada pela aranha, ela vai ter que repetir o ritual da taranta e tirar o veneno do corpo. E aí diz quanto tempo dura o veneno. Enquanto a aranha existir, ou um dos seus descendentes existir. Um dos descendentes da aranha. Então não adianta matar a aranha, tem que matar todas as aranhas. Tá? Ela era sazonal, assim, ela... É sempre no verão. E assim... Ela durou esse tempo todo, mas assim, verão, parava, voltava ao verão. E às vezes um pouco intermitente, não exatamente em todo o verão. No momento que o Ernesto de Martino documenta, que já é no século XX, aí já estava numa coisa assim meio sazonal, e aí ele vai lá e vai falar, isso daí é uma produção performativa, né? Um delírio coletivo, mais autoinduzido, enfim. Ele vai trazer uma explicação mais racional para o fenômeno. Mas a explicação de por que acontecia lá, tem a ver com ser a época da colheita, ter mais ventos e esses ventos disseminarem o veneno, esse espírito venenoso pelo ar. Tá? Agora, o que é muito interessante em relação, vou ler esses textos que são trechos do livro do Ernesto de Martino, né? Que ele fala assim, as tarantas são pequenas, graciosas e mortais. Seu nome científico é Latrodectus tredescingudatus, devido às 13 manchas amarelas que carregam nas costas, e tem um veneno que tende a injetar nas pessoas a partir da picadura, né? E aí as pessoas que são picadas vão ser chamadas de pisicatas. Então hoje, se a gente procura esse tipo de música, é a pisicata taranta. As tarantas são como as galinhas ou outras aves, consideradas divindades psicopompos, que são animais que acompanham os vivos na passagem do limiar que conduz ao mundo dos mortos. Por essa razão, os ninhos das aranhas são considerados locais de passagem das almas para a vida após a morte. Então, nessa crença espiritual relacionada à aranha, a pessoa morreu, ela vai passar por um ninho de aranha para chegar no mundo dos mortos. Durante essas passagens, cada aranha entra em relação com um espírito de uma pessoa falecida e toma posse dela. Então, você vai passar pelo mundo dos mortos, você pode encarnar numa aranha. Então, cheia desse espírito, ela belisca a tarantata, né, a pessoa que vai ser picada, geralmente no tornozelo. E com o veneno, injeta também o espírito da pessoa morta que carrega naquele momento. Assim, a pisicata recebe dentro de si, junto com o leve veneno da aranha, a identidade muito mais poderosa do falecido desconhecido. De acordo com crenças populares, os poderes venenosos da aranha causavam vertigem,
náusea, dores abdominais que ocorriam poucas horas após a picada. Uma BET. Então, as vítimas da picada, chamadas de tarântulas, eram reduzidas a uma condição catatônica. Na ausência da cânfora ou outros medicamentos, a pessoa beliscada não tem outra escolha senão expelir o veneno através do suor. E a forma mais popular de suar é dançando. A dança ritual geralmente acontece na casa da pessoa piscata. No chão, estende-se lençol branco, algumas almofadas, imagens do São Paulo, que no indispensável sincretismo entre o catolicismo e o resquício das tradições camponesas antigas, de cunhagem pagã, vai retratar o São Paulo esmagando uma cobra com a cabeça do seu bastão. Por isso que ele vai ser ligado a essa ideia de que expurga os venenos, sendo por isso considerado o protetor dos envenenados. Se usam folhas de alecrim perfumada, lenços de cores vivas, porque a cor forte parece ajudar a dançarina na picada da cura. Então, você tinha perguntado, né, se esse uso dos elementos no São Vito ajuda alguma cura. A gente tem os elementos no São Vito e aí os pesquisadores que olham a tarantela vão falar, mas essa folha de alecrim, esse lençol branco, essa almofada, essa imagem do santo, essas coisas vão construindo um ambiente de conforto. Daqui a pouco a gente vai entrar nas questões somáticas, né, relacionada a essas formas antigas de cura, mas tem a construção de um espaço que vai acolher essa pessoa envenenada. Tudo bem? Essa dança não tem mais registro. Tem registro em vídeo, e mais recente. E teve uma mudança assim, de como as pessoas existem muito tempo. E as pessoas foi mudando o movimento, o jeito de se mover? Não. Aparentemente não. E aí o Ernesto de Martino registra como coreografia, a gente já vai ver as fotinhas dele. Mas em relação à taranta, ela acontece individualmente. É uma mulher, geralmente uma mulher, tá? Tem casos de homens que são picados, mas geralmente é uma mulher. E a gente vai entender que não é qualquer mulher. Geralmente é uma jovem púbere em transição para a vida adulta, ou uma mulher viúva, ou uma mulher de meia idade que sofreu uma decepção amorosa. Essa é a demografia da epidemia. Nessa época que eles acreditavam que era um espírito do mal e tudo mais, já tinha exorcismo, não? Sim, a gente já vai falar disso, ó, que já vem aqui o exorcismo, tá? Era um solo. E aí o que acontece é que quando essas mulheres se curavam, elas tinham que ir na catedral desempenhar um solo para o santo. Então, um evento que ele documenta é quando tem várias mulheres fazendo os seus solos, cada uma no seu lençol, dançando lá para o São Vito. Ó, e olha que louco isso, ela era curada e aí ela ia reencenar um surto na igreja como um agradecimento para o São Vito, não, para São Paulo. Para São Paulo, depois que ela já tinha sido curada. Curada até o próximo verão. Ó, durante todo o tratamento da dança, a psicaca, a mulher mordida, se comporta como se o mundo circundante, portanto, o julgador, desaparecesse. E sua própria dor, seu demônio, é muito pessoal. Ela trava uma verdadeira luta com ela própria. Em termos sincréticos, podemos falar de algo que lembra uma descida profunda à dor do espírito, uma descida ao inferno pessoal, o adorcismo ou ad orcus, e depois uma subida libertadora, ou um ex-orcus, o exorcismo. O tarantismo nada mais é que um instrumento de cura popular elaborado ao longo dos séculos para resolver problemas de natureza psíquica que poderiam perturbar a vida profissional e as relações cotidianas de uma classe subordinada. Então esse aspecto também é muito importante. Ela é uma mulher, é uma pessoa que vai sofrer com aquilo, mas toda uma comunidade vai se reunir para produzir a cura. E aí a gente vai entender o lugar da música e os papéis dessa comunidade. Porque essa mulher vai ser cuidada, essa mulher vai ser amparada e
vão ter pessoas da comunidade que vão tocar os instrumentos específicos e as músicas específicas, que é a música que vai curar essa mulher. E aí, essa relação de que a música cura vai apontar, eu falei que ele está ali no sul da bota, muito perto da Turquia, da Grécia, né, desse outro lugar mais transição entre Europa e Oriente. Essa relação da música como remédio vai ser lida por historiadores mais recentes como uma conexão entre o tarantismo e as medicinas do Pitágoras. Pitágoras, matemático, acreditava que a música harmônica, e por isso a música deveria ser criada para produzir harmonia, curava o espírito. Então tem uma relação harmonia, espírito e um amor, né, que é esse gesto de produzir a música harmônica. Essa dimensão pitagórica é a mesma dimensão que está no culto da Taranta, porque aí são pessoas que amam essa psicata, é o seu contexto de afetos que vai lá produzir a cura. Não estou falando de músicos profissionais, e aí isso é muito documentado, que na comunidade os instrumentos são tocados, é o violino, e geralmente quem toca o violino é o barbeiro, porque ele tem o manuseio da navalha, que também pode vir a produzir uma sangria, se for necessário a qualquer momento, mas porque a maneira dele tocar a corda da rabeca ou do violino é esse manuseio do corte, né? De fazer cortes que ele vai estar produzindo através da música. A sanfona, o acordeon, que aí é um elemento que vai trazer esses ventos, essas ventilações, e também vai ser alguém da comunidade que vai tocar essa sanfona. E o pandeiro, que é muito... Aí a gente volta para o Império Romano, é muito ligado às batentes, e em geral, quem toca o pandeiro é uma mulher. Aqui a gente tem um homem na imagem, mas a gente tem muitos registros, depois eu aumento aqui para a gente ver, onde é a mulher que está tocando esse pandeiro fazendo a marcação rítmica, porque é através de uma conexão rítmica que vai acontecer essa harmonização. E aí eu adoro usar essa palavra super contemporânea, sound healing. É um sound healing que vai operar ali na cura da Taranta. Mas eu fiquei com uma dúvida nessa coisa da relação da música com o remédio. Quando ela era aplicada, daí a manifestação corporal já se dava com música, ou quando percebiam isso, chamavam? Isso, a manifestação corporal acontece, aí eles vão ler qual é a natureza dessa manifestação corporal. Se a manifestação for... Quase sem música. Quase sem música, essa mulher é retirada quase para céus, vão colocar ela num quartinho sozinha, isolada, até chegar ao lençol, chegar a foto do santo, chegar os músicos, chegar toda a comunidade que vai produzir o ritual. E o ritual vai acontecer na casa da mulher. Aí a música chega e a música... Ela era diagnosticada com isso, aí depois vinha o ritual para curar. Isso, e aí o diagnóstico vai olhar e vai falar que tipo de surto é esse, de manifestação é essa. Se for mais extrovertido, mais catártico, mais vigoroso, a música tem que ser melancólica, até sensual, mas tem que ser uma música que aplaque esse ânimo. E o contrário, se o surto da mulher levar para o espectão, para a catatonia, para a melancolia, a música é agitada, a música leva para uma extroversão. E aí é essa a medicina musical que acontece. Ó, o ritual pode durar um dia, uma semana ou 21 dias. Tá. Aqui, ó, a gente tem... Isso a gente vai ver no filme. O filme tem 20 minutos, mas acho que vale a gente ver. Já vou me encaminhar para ele. Mas aqui a gente tem como o Ernesto de Martino leu a coreografia. E aí ele foi nomeando os momentos. Ele fala, começa no chão, aí ela vai rolar, de repente ela fica em pé. Quando fica em pé vai descrever uns círculos até parar no lugar e começar a bater o pé no chão, matando essa taranta imaginável. Aí ela cai de novo, aí ela vai descansar, ter um alívio e aí ela vai estar curada. E aí uma vez que ela curou, ela vai para a igreja e repete a coreografia, repete o ritual. Aí ele descreve isso como um ciclo também, porque às vezes não é um único evento, ela pode repetir isso várias vezes, cai no chão, rola, 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 levanta, circula,
pula, pisa, cai no chão, rola, vai ter essa circularidade dessa coreografia. Que eles vão chamar, gente, isso tem um nome muito específico dentro do estudo desse fenômeno, que é o ciclo coreocromático rítmico. Porque tem a questão das cores, tem lá presentes, ela tá de branco, quando é branco, mas vão ter cores, principalmente o verde, que é a cor de São Paulo, a música que é específica e a coreografia que é específica. E aí, ó, para fazer ponte com o que vocês viram, o Charcot estudou o tarantismo. Em algum momento ele vai se interessar pelo tarantismo, e aí o J.J. Huberman, entre outros pesquisadores dessa história, vão falar que aquela descrição que o Charcot cria sobre o episódio histérico, que ele fala são 4 estágios: convulsão, contorção, as poses românticas apaixonadas e o delírio, ele se inspirou nessa coreografia da Taranta para descrever esses 4 estágios. E aí, isso está bem documentado no livro do J.J. Huberman. Ele vai sugestionar muitas histéricas a percorrer esses 4 estágios. Ele chegava a ensaiar. Augustine, por exemplo, era uma paciente que ele chegava a ensaiar o surto histérico. Isso vai estar lá no livro do J.J. Huberman. Não na dimensão como a gente conhece o ensaio, mas havia uma repetição, havia uma identificação dos momentos, das poses. Aí no livro, né, ele vai ter muitas poses assim, que são recorrentes no surto da Augustine. E aí onde que eu, agora, aqui é bem no finalzinho, né, onde entra a minha pesquisa mais artística corporal. Eu estudei bastante a psicologia do Reich, a bioenergética, as meditações ativas, e também me descobri de pessoa autista. Eu fui entendendo o que era parâmetro de autorregulação do sistema nervoso. Mas olhando lá para o Reich, né, que vai descrever essas repressões sociais, contextuais, como formadora de coraça muscular, aí o Lowen, avançando na teoria do Reich, diz, então, para desfazer essas coraças musculares, a gente tem que provocar movimentos, certa forma desordenados, mas que a partir do momento que a gente repete, eles têm um padrão. Aí a gente vai falar da vibração, das pulsações, dos balanços. Quem já fez prática bioenergética deve reconhecer o que eu estou falando, né? A circundução das articulações, onde tem coraça. E quando a gente olha, né, principalmente pessoas neurodivergentes, um campo de somática agora que é o estudo do trauma, o tipo de movimento que a gente chama de autorregulação é muito parecido com o tipo de movimento, principalmente talentismo discreto. Coreomania não dá pra gente saber muito, porque tem essa dinâmica de uma coreografia muito ligada àquele tempo e aquelas funções camponesas, mas no corpo de hoje, esses tipos de movimento, balanço, vibração, autotoque, o encaracolamento, a reorganização sensorial, o uso de objeto, aí a gente liga assim com as outras pandemias, então tem um objeto que te regula, é um objeto que te regula, seja o amuleto do santo lá anteriormente, seja hoje você ter uma bolinha, você ter uma toalha, você ter um saco plástico. Isso traz esse olhar de uma insurgência do corpo dentro de um ambiente de repressão. O que esse corpo pode produzir para continuar nesse ambiente, para se autorregular e seguir. E aí, só para finalizar, polêmica ou não, olhando o Brasil hoje, né, assim, o que explica as epidemias de dança, vão ter várias hipóteses, né? O John Weller, ele vai ser muito contrário à hipótese dos envenenamentos, que é uma hipótese que foi corrente durante muito tempo, dizer que aonde houve essa pandemia, realmente houve envenenamento, ou a partir da comida embolorada, ou a partir de algum tipo de, principalmente, né, fungos que levam às alucinações, mas esse historiador desacredita dessa teoria, ele acha que é mais uma teoria da crença modulando um comportamento de massa, e aí vai associar isso que hoje, contemporaneamente, a gente chama das histerias coletivas, mas também, eu acho essa parte aqui muito interessante que ele escreve.
várias maneiras de induzir uma desintegração psíquica. Casa do Big Brother, né? Uma delas é através do bombardeamento sensorial extremo. O canto repetitivo, as palmas, a batida do tambor, danças circulares, movimentos de cabeça, mudanças rápidas entre claro e escuro, estimulação olfatística intensa com queima de incenso, pode sobrecarregar a consciência corporal. E aí isso vai produzir um movimento de autorregulação em relação a esse estresse sensorial. O transe também pode ser alcançado através da concentração muito intensa em apenas um ou dois estímulos, interrompendo o fluxo de consciência, como acontece nas práticas de yoga. E também tem as correlações fisiológicas com as dietas restritas, que eu já falei para vocês. Então, essa ideia de uma pessoa que está em jejum, uma pessoa que está desnutrida, pode estar propensa a produzir alguma espécie de movimento em resposta a essa fisiologia. Mas aí, trazendo isso para o Brasil de hoje, né, a gente fala, será que tem epidemia de dança? Não tem? Eu trago a questão do reteté, né, que é muito presente no contexto neopentecostal. Se a gente pensa em população oprimida, em corpo periférico, em uma relação com o sagrado, onde o sagrado é a solução das problemáticas da vida, eu acho que a gente ganha uma outra lente, né, para ler os retetés. Querem ver as tarancas? Já tem. Ele está com legenda em inglês, é falado em italiano, mas eu já contei para vocês o que vai acontecer. A gente pode também ir conversando. Si
Ora la donna in piedi lotta contro la taranta, immaginando di calpestarla e di ucciderla con il piede che batte la gatta. Passo su passo cerca il suo equilibrio spirituale, accerchiando la vertigine su curve musicali sempre più vibranti, fino alla scomparsa dei sensi. A comunidade toda envolvida, né? Agora que ela foi curada, ela está conversando com o santo, então é quase um momento de delírio, perguntando se o santo tirou o demônio do corpo dela. E aí o santo fala que ela tem que dançar mais um pouco. Una basata ha domandato a San Paolo se deve continuare il suo tormento ritmico o se la grazia della pietra è stata concessa. Il santo chiede alla donna il sacrificio di una messa, ma la malata risponde di no. Il suo cuore vuole prima un segno che allontani la un'era romantica.
está chegando a luz na cidade, está chegando um certo progresso que vai, aos poucos, trazer um outro tipo de informação, né? Ele teve anos pesquisando isso, então isso é feito depois do que já aconteceu. E aos poucos as pessoas vão desapegando dessa crendice, né? E aí ainda leva alguns anos até sumir de vez o tarantismo. Esse também tá disponível? Tá, se vocês procurarem Taranta, Ernesto de Martino, vocês acham esse inteiro, que a gente tem tempo. Bom, era isso que eu tinha para trazer. Se vocês querem perguntar mais, partilhar. Eu tenho uma dúvida na parte dos aspectos médicos. Se, tipo, o sanguíneo, o fleuma, esses outros elementos, e o equilíbrio é igual à cura? Ou... Não, o equilíbrio é um estado de saúde. Você está com tudo equilibrado, você está com saúde. Agora, a cura é sempre no contrário. Que é o mesmo raciocínio da Taranta. Então, se está muito agitado, vem que é mais calmo. Se está muito calmo, vai para o agitado. Ela sempre tem um ponto de oposição. Então, tipo, esse equilíbrio significa que você está saudável. É. Eu acho que não é nenhuma dúvida, mas desde segunda a gente tem conversado sobre, né? E aí sempre me vem na faculdade a gente estudou Levi-Strauss, que é o lance da eficácia simbólica, sabe? Total. E aí me vem muito isso, assim, como esse lugar metafísico, né, que tem esse lugar da encantaria, do encantamento, acomete o corpo, né? E não é só um lugar de superstição, porque ele funciona de fato, né? Tipo, beleza, tem a dança, a partir da dança que se tem a cura. Então, não é um lugar científico, tem esse lugar metafísico, mas ele é científico à medida que ele tem essa eficácia, né? E aí eu tava vendo esses dias aquele documentário da Netflix, da galera, das crianças que ficaram perdidas na mata, sabe? E aí tem uma parte que eles fazem um ritual lá, né, com a ayahuasca, e a partir disso encontra-se as crianças, assim, né, tipo, pelas comunidades indígenas. Enfim, e aí eu fiquei pensando também como a medicina se cria a partir disso, né, que tem esse lugar do roubo mesmo, da apropriação, desse conhecimento popular, esse conhecimento das curandeiras, das benzedeiras, que é esse lugar que não é cometido, não é visto como elitizado, sabe, e do intelecto, mas tá ali o saber também, que é roubado, né? Muitas coisas. E eu acho que é no momento em que essa sociedade vai se encaminhando para... Não é só a construção do capitalismo, é todo um entendimento de mundo que vai valorizar o material em detrimento do que não é material. Então, esse lugar do invisível pode ser a bactéria, aí você vai buscar, não, uma intenção, uma explicação material. Você não consegue ficar com o imaterial. O material angustia demais, então essa ciência vai buscando comprovar, descrever, trazer para o concreto. E como essas manifestações se assemelham, né? A gente estava falando sobre essas incorporações em igrejas, em terreiros, e é muito parecido, né? Tipo, só a explicação que vai mudando. Mas você chegou a fazer uma pesquisa mais na contemporaneidade sobre esse corpo, você falou, né? Existe ainda isso hoje, assim, você pode ser... Porque, eu não sei, eu fiquei pensando, não tem um pouco uma diferença nessas manifestações, né? Dessa insurgência nesse ambiente opressor, de alguma maneira alguém se